estão lá, que nós fazemos um documento sobre a proteção de Deus para servir. Deus faz parte da nossa sociedade. Temos um estado que chama São Paulo, outro chama Santa Catarina, temos uma capital que chama Salvador, o outro estado é Espírito Santo, outra capital chama Belém. Esse estado não pode negar que a sua cultura, que os seus valores foram alimentados, foram fundamentados na fé. Não há como nós discordarmos sobre isso. Nós não queremos impor a religião, mas queremos ter o direito de falar dos princípios cristãos que norteiam a vida em sociedade. Posso ouvir um amém? Amém. Não há nenhum mistério, não há nenhum enfraquecimento de um policial que manifeste a sua fé. Pelo contrário, nós reconhecemos que quando um policial manifesta a sua fé, a sua crença em Jesus Cristo e tem Deus como seus valores, é um policial que está acima da lei dos homens, porque eles sabem que ainda que ele esteja distante da fiscalização dos homens, há uma lei que fala no seu coração, há uma lei que toca na sua vida, seja na madrugada, seja no calor do meio-dia. É um policial que sabe que deve ter retidão de caráter nas suas ações, e assim a nossa sociedade repousa tranquila, sabendo que o policial está assim como um instrumento de Deus para a proteção. O policial que tem seus valores firmados na palavra de Deus e vem assim em cada uma das áreas da sociedade, reconhece o valor da família, o cuidado com os filhos, reconhece a necessidade de cautela nos seus gastos financeiros, porque mais da metade das parábolas de Jesus fala sobre dinheiro, e a Bíblia ensina sobre o princípio do cuidado, do zelo com a mordomia. É um policial que está livre dos vícios que muitas vezes destroem a sua saúde, que destrói o seu ambiente, que muitas vezes estraga a sua convivência familiar. É um policial que está centrado, equilibrado emocionalmente. É um policial que sabe e reconhece as suas limitações, mas tem Deus como sua salvaguarda e vai adiante firme no Senhor. Amém. Privilégio nosso podermos abrir a boca em alta voz, falarmos dos ensinamentos preciosos de Cristo Jesus. Estamos aqui cantando e exaltando o nome do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Esse culto que foi aqui chamado para falar sobre autoridade, não apenas a autoridade policial, mas a autoridade foi algo que foi constituída por Deus. Romanos 13 nos ensina sobre isso. E todos nós, em alguma parcela da vida, exercemos autoridade. Seja o professor na sala de aula, seja o policial no seu departamento, seja o médico, seja o pastor, seja o agente de trânsito, seja o guarda municipal, todos nós, o vereador como edil municipal, não importa, todos nós somos chamados em algum momento para exercer a nossa parcela de autoridade. E aqui nós encontramos um homem chamado Nicodemos, que a Bíblia diz que era um fariseu, um dos principais dos judeus, e ele vai ter com Jesus. Naquela época, o judaísmo não era apenas uma religião, era um estado de governo daquele povo judeu. Nome judeu por conta da tribo de Judá. Ele era um dos principais fariseus, e fariseus, assim como os saduceus, eram uma espécie de um partido político. E aqui nós encontramos este homem como autoridade da sociedade. Ele exercia uma autoridade política. Os fariseus discordavam dos saduceus, principalmente em relação à ressurreição, mas eles eram seguidores da lei de Moisés, da lei judaica. E era uma lei que não era apenas o credo da confissão, da consciência, era uma lei que impunha as suas sanções civis e até penais às pessoas que discordavam. Veja como aqueles homens, quando levam aquela mulher samaritana aquela mulher adúltera jogada aos pés de Jesus, eles vão ali invocando a lei de Moisés, e eles dizem: a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Ou seja, eles eram homens que não eram apenas religiosos, eles tinham autoridade de poder sobre a vida das pessoas. O Senhor o que diz a respeito deles? Eles queriam saber se Jesus era contra a lei ou ele era a favor da lei. Eles estavam colocando ali uma verdadeira casca de banana para saber como é que Jesus se comportava, porque se Jesus falasse para matar aquela
E se Jesus fala, não atire a pedra, ou seja, não, vamos perdoá-la, então se você está indo contra a lei, de uma maneira ou de outra, eles estavam colocando Jesus numa espécie de uma linguajar corintiano, aqui na Praia Grande eu posso falar isso, do beco sem saída, não é? Eu espero, porque eu ouvi a risada com certeza dos nossos irmãos santistas aqui, não é? Ser de Santos, não é isso, não é? Tem corintiano aqui, não? Já pode sentar aqui, nós vamos mudar o culto aqui para libertação, tá certo? E é corintiano, já põe a mão na cabeça e vamos começar a interceder. Irmãos, eles estavam colocando Jesus numa situação em que qualquer palavra dele ia ficar estreito para Jesus. Então o que é que Jesus faz ali? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso aí é interessante, não é? Que autoridade que Jesus tinha. Meu irmão, estes homens, eles ficavam abismados com a autoridade do Senhor. E um deles, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus. A Bíblia não põe uma vírgula que não seja com propósito. Aliás, tudo que Deus faz tem propósito. E aqui diz que ele foi ter de noite. Por quê? Ele tinha trabalhado muito? Será isso? Não, ele foi de noite por qual razão? A Bíblia não fala. Nós subentendemos que ele tenha ido de noite por conta da vergonha, ou do receio, ou do temor de que aquelas pessoas pudessem vê-lo naquele momento em que ele foi falar com o mestre, porque ele poderia estar demonstrando para a sociedade um sinal de fraqueza, um sinal de dúvida na sua fé. Então ele vai ali falar com Jesus, e Jesus dá uma resposta para ele, falando sobre coisas que ele, sendo mestre da lei, não tinha conhecimento. Gosto do livro de João. Dos 66 livros da Bíblia, dizem os estudiosos que João é o único livro que foi escrito para aquele que não crê, para o incrédulo, para aquele que não conhece a Jesus. Todos os demais livros, dizem alguns estudiosos, foram feitos para aquele que crê. Mas o livro de João foi feito para aquele que ainda não conhece a Jesus. Já me motiva, já me encanta o livro de João. O livro de João traz 93 vezes a palavra crer. Por isso que está aqui no capítulo 3, no versículo 16, aquilo que nós chamamos de coração da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobraram 92 crer, para nós contarmos aqui. O livro de João é para que as pessoas creiam. Mesmo lá no capítulo 20, ele vai dizer que todas essas coisas poderiam ter sido escritas muito mais, mas estas foram registradas para que nós possamos crer e saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O livro de João, ele é sui generis, ele é um caso à parte dos livros que nós encontramos na Bíblia. Ele faz parte dos 4 evangelhos. Aliás, dizem outros que não há 4 evangelhos, existe só um evangelho e 4 relatos desse evangelho, porque o evangelho é a boas novas, e só há uma boas novas: que Jesus Cristo nasceu, veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, está à destra do Deus Pai e aguarda o dia que há de remir a sua igreja para a glória eterna. Posso ouvir amém? Se nós nos encontrarmos aqui, a certeza que nos veremos lá. Amém? Amém. Meu irmão, neste momento, quando nós encontramos essas passagens do livro de João, nós verificamos coisas que nós não encontramos em outros textos. No livro de Marcos e Lucas, no capítulo 9, no livro de Mateus, no capítulo 17, nós encontramos uma passagem muito interessante, que é a passagem desses outros livros do Evangelho, que são os Evangelhos sinóticos de mesma ótica, né? Sinóticos de ótica, mesma visão. Nós encontramos um momento em que Jesus ele leva os seus discípulos para o momento de avant-première, que é aquele momento da transfiguração. Jesus pegou 3 dos discípulos e levou para o Monte Santo, e ali ele se transfigurou na presença deles, e ali ele foi glorificado. Era o momento que Jesus estava na terra, mas ele foi transfigurado em glória, e aqueles discípulos que estavam ali, com os olhos espremidos, maravilhados, ficaram vendo aquela glória daquele homem que estava com eles,